Segunda-feira, Estação Hamburgo entrando no ar, mais uma segunda-feira, mais uma Estação Hamburgo e hoje recheado de coisas boas, com toda certeza. Muito papo, muita descontração, afinal de contas, Estação Hamburgo é o seu programa dos finais de tarde aqui na Vale TV. É ou não é, Fernando Marco? Muito boa noite. Meu amigo Fernando Rodenbusch, hoje é o Dia Mundial da Felicidade. Sério, cara? Então, por isso que eu tô tão feliz eu assim. acho que deve ser. Eu não sabia por quê. Segunda-feira todo mundo a mil, né? O cara que inventou isso dormiu com o Bozo. Dia Internacional da Felicidade. Dormiu com Mas o Bozo. O parente do Bozo. Dormiu com o Bozo. Aí tem a referência que é um país chamado Butão, que fica na Ásia, Sim. e que lá eles têm o Ministério da Felicidade. Ministério da Felicidade. Então, Poxa, seria legal fazer isso no Brasil. Mas no Brasil, na escala da felicidade, o Brasil é o 22º lugar mais feliz do mundo. Então a gente está bem, porque por mais que tenha notícias de carne de papelão, né, essas notícias que a gente vê aí, por outro lado, existe um otimismo que é uma coisa inerente do brasileiro, uma característica do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira. E essa história do Ministério da Felicidade seria muito legal, porque se a gente for elencar o que nos faz feliz, são muito mais itens que nos fazem feliz, né, que fazem do povo brasileiro um povo feliz, cordial, hospitaleiro, né, educado, de certa forma, carinhoso com as pessoas que chegam, né, do que outros países. Né? Então, é uma coisa boa. Hoje também é o Dia da Agricultura e hoje é dia de aniversário da Apple. Então, são alguns dados aí que a gente está trazendo. Como tu é inteligente, eu não sei que a gente... Eu tenho um aplicativo aqui no celular que tem... é uma maravilha. E hoje é início do outono também. Né? Início do outono, muito importante, mais importante do que... Agora, 22º país... Mais feliz, os países mais tristes do mundo. República Centro-Africana, Síria, né, em virtude da guerra, Namíbia, alguns países lá da África e Oriente Médio. E esses aí são os que encabeçam a lista dos países mais infelizes do mundo. Países como Nepal, países de cultura budista, têm a tendência de ser países mais felizes. E os países, por incrível que pareça, da América Latina. Né, a gente tem muito aquela coisa do self-made man, aquela ideia dos Estados Unidos, que lá é o caminho da felicidade por causa da exuberância, do capitalismo, do dinheiro, que o dinheiro traz felicidade, mas não é bem assim. Né? Tanto que os Estados Unidos, essa lista está em 52º lugar. Nosso inspetor... Quer dizer, são dados são assim. Dados, né? Eu passo para ele. Né? Fica à vontade aí, Fernando. Eu quero saber duas coisas, então. Se Diga, tá tudo feliz, nós contaminadas. Se tu tá feliz com as férias e se tu comeu carne nessas férias. Rapaz, essas duas perguntas aí são fáceis de responder. Fáceis? São fáceis. Então tá. Eu não estou feliz, eu sou um homem feliz. Aí... Agora, com aquela princesinha que tu tem em casa... Aquela filha, aquela esposa que eu tenho em casa. É verdade, né? Tu quer o quê? Pra que melhor que isso? Só tem que ser feliz, né? Falando nisso, um beijo para elas que estão nos assistindo. E comi carne de peixe. Tava em férias, Rio de Janeiro, carne de peixe. Carne de peixe. A gente comeu bastante peixe lá, muito bom. E agora, fim de semana, nós estávamos em Torres, também comemos peixe. Então, não comemos carne nem friboi, nem JBS, nem com papelão, nem embutido com cabeça de porco, nem nada. Então... me livrei. Tá com a consciência limpa, então. Mas quantos anos eu comi isso? É isso que eu me preocupo. Sim, não é só comi nos últimos dias. Quantos anos eu venho Agora, o comendo detalhe é o isso? seguinte, assim, aquela carne embalada a vácuo, aquela carne em ostentação, né? A carnezinha ali do Bourbon, que tu olha a etiqueta, tu cai duro, né? 75 pila, 128 pila, tá, tudo bem. Mas a picanha agora vai chegar a 10 pila. Bom, agora fica mais barato. Só que o detalhe é o seguinte, tu compra daquele açougue ali do vizinho, aquele açougue ali que é o mercadinho de perto da tua casa, eu tenho a impressão que a carne ali é mais segura. Mas eu compro carne no mercado, não vou citar, lógico, mas o cara, ele compra um caminhão de gado,
Ele inspeciona, ele vai lá, busca no pasto. Ele tem um matador na cidade vizinha aqui. Ele traz o gado, ele deixa no campo o gado descansando 24 horas. Depois ele faz o abate do gado e deixa a carne descansando mais 24 horas. E eu compro essa carne lá do mercado dele, porque eu acho que é muito melhor, muito mais saudável do que essa carne que tu falou aí, a vácuo e com, como é que tu disse? Ostentação. É muito melhor e eu acho que estou livre de algumas coisas nesse. Nada como saber a procedência das Exatamente. coisas, né? Principalmente a procedência das vacas. Das vacas. Carlos Fink está digitando ali, rapaz. Ele está nervoso hoje. Ele veio. Tu acha que eu tô nervoso? Não, eu tô tranquilo. Nervoso hoje. Tô bem tranquilo. Tá tranquilo, Tava tá feliz, que nem diz o Canizio. Eu tá feliz? Só conectando aqui com as redes sociais da TV Vale. A gente sempre precisa munir algumas informações que nós começamos a coletar dentro da cidade de Novo Hamburgo, algumas informações que dizem respeito à gestão pública, aos interesses do nosso jornal aqui, né? E com isso nós vamos munir de imagens também, porque só falar e não mostrar, muitas vezes a gente não consegue dar dimensão daquilo que está acontecendo. Né? Isso tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Nós queremos fazer um levantamento de muitas coisas boas que tem na nossa cidade, mas também queremos apresentar os erros da gestão pública para que possa melhorar. Uma vez que me parece que falta muita fiscalização na prefeitura e falta muito interesse da senhora prefeita em resolver alguns assuntos. Mas está começando o ano, Fink. Calma, vai devagar. Tu não dá 100 dias também, não? Não quer dar 100 dias para a prefeita? Os meus 100 dias se escreve sem o C. Sem o C. Tá radical. Estou dizendo, ele tá radical hoje, né? Sabe que eu estava olhando o Fink daqui, o Fink de preto, ele fica tão bonito. Tu acha? Ali na TV, ali no monitor, olha, só na charme, TV, troço, pelo menos um, viu, chefe? Aline da Silva, da AFAD, seja muito bem-vinda. No meio desses homens todos aqui, pelo menos uma flor hoje aqui junto com a gente. Muito obrigada. Que coisa boa, né? Espero que seja na tua vida flores sem espinhos. Ou tem muito espinho na tua vida? Não, né? Não. Não, né? Eu sou feliz. Aí. Provavelmente eu comi carne com papelão. Deita aí. Cerveja com pombo. Receberam o vídeo também. Sim, sim. Depois do carnaval, eles mandam o vídeo da cerveja com pombo. Mas aquele ali é da Rússia. Já detectaram. Menos mal. Não é daqui. Graças a Deus. Aline, o que é a AFAD, Aline? Fala um pouquinho pra gente do que é essa sigla AFAD. A AFAD, a sigla, é a Associação de Familiares e Amigos do Down 21. É uma associação somente para pessoas com síndrome de Down. Não importa a idade, a gente atende desde mães que descobrem o diagnóstico na gravidez até a fase adulta. Mais de 40 anos a gente tem pessoas lá com síndrome de Down. Então, nós estamos no centro de Novo Hamburgo, na Davi Canabarro, número 20, junto com o prédio da SDS, no 3º andar. E ali na nossa associação, então, ocorrem grupos ocorrem os acolhimentos da pessoa ir conhecer a associação, ocorre grupos desde os bebês até a vida adulta, que a gente consegue fazer todo esse acompanhamento com as famílias de estimulação na fala, no caminhar, na psicomotricidade. Temos projetos de natação, temos acompanhamento com a escola, que a gente consegue auxiliar a escola também na área da inclusão. E também temos na área da vida adulta, né? Que a gente tem projetos para iniciação ao primeiro emprego. Por que esse número 21? 21 é porque quando ocorre o acidente genético é no cromossomo 21. Então, para nós ficou marcado. Amanhã, Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, né? 21/3, 21 em questão do cromossomo 21, que é onde acontece o acidente genético, e 3 por causa da trissomia 21, né? Então, a gente juntou a data. A síndrome de Down, Down é uma doença? Não, síndrome de Down não é uma doença. Ela é um acidente genético que acontece na formação da criança, né? E o que a gente precisa, como é que a gente pode ajudar? De que forma a gente pode ajudar? Como é que a gente cuida de um paciente? Ou não sei se a gente pode chamar de paciente. Afinal de contas, como não é uma doença, Sim. não é um paciente, afinal de contas, né?
Lá nós não somos clínica, nós somos uma associação, que a gente tá lá mais para fortalecer o vínculo familiar. Porque quando eu, como mãe, eu tenho um menino de 10 anos com síndrome de Down, e quando ele nasceu, então, eu tive uma experiência. Outras mães têm experiências diferentes, assim como qualquer outro filho, né? Mas para nós tem a questão, Raul foi meu primeiro filho, então a gente busca, quando é o primeiro filho, tu busca a perfeição, né? É teu primeiro filho, então aquele filho é desejado, aquele filho muitas vezes é muito esperado. E aí quando vem uma criança que ela tem síndrome de Down, isso às vezes choca. Porque tu não sabe como que tu vai lidar com uma criança. Às vezes o diagnóstico dos médicos é bem confuso, porque eles não querem te dar aquela notícia. Eles ficam com receio, eles não sabem como é que tu vai reagir, se tu conhece, se tu não conhece. Então, muitos dizem assim, olha, teu filho vai demorar para caminhar, vai demorar para falar, talvez não fale, talvez caminhe, talvez não... Provavelmente não vá para a escola. E isso são tudo coisas que a gente tenta, são estereótipos que a gente tenta mudar dentro da associação. Meu filho tem 10 anos hoje, estuda numa escola regular, pelo município, que a gente tem hoje em Novo Hamburgo a lei de inclusão. Não deveria de ter, né? Acho que todas as pessoas deveriam de estudar em qualquer escola que tem vontade, sem precisar ter uma lei que obrigue aquela escola a aceitar. Mas nós temos, e isso é muito importante para a causa, porque antes nossos filhos não eram aceitos, assim como muitas vezes eles não são aceitos em escolas particulares, né? E então ele tem uma professora auxiliar que vai auxiliar, ele tem uma sala de recurso, que a prof da sala de recurso auxilia ele nas dificuldades. Então, quer dizer que ele aprende, ele fala, ele caminha, ele joga futebol, ele nada. Então, ele faz todas as atividades normais do que uma outra criança da idade dele faz. E faz até mais, porque ele acaba sendo muito mais estimulado do que uma outra criança. A gente está sempre em busca Tem uma curiosidade, Aline. O aluno com síndrome, uma criança com síndrome de Down, ele tem um acompanhamento regular igual a outra criança? Hoje ele está no 5º ano. Ele não está totalmente alfabetizado ainda, mas digamos assim, que ele não pode ter uma reprovação, porque ele tem que ter estímulos das crianças da idade dele. Porque se ele ficar retido num primeiro ano, ele vai conviver com as crianças de 7 anos. Então, para ele, a maturidade dele não vai ir além. Mas ele tem uma professora auxiliar que, na realidade, ela acaba... digamos assim, ela acaba fazendo um novo currículo, adaptando o currículo para ele. Até agora a professora está estudando a questão do aniversário de Novo Hamburgo, e para ela conseguir chegar nele, que é aniversário de Novo Hamburgo, história de Novo Hamburgo, ela primeiro pediu para ele fazer a linha do tempo da vida dele, que era para ele então ter uma noção do que era a história, né? Quando ele nasceu, o que ele achou importante, a gente fez isso com ele em casa, para depois introduzir então a questão da história de Novo Hamburgo para ele, né? Sabe que eu sempre questionei isso enquanto vereador, mesmo quando secretário na prefeitura, é que as turmas elas são lineares, né? E aqui nós temos a professora Pâmela, que está aqui, e trabalha tanto com alunos também, e muitas vezes tem alunos que eles têm um QI muito mais avançado do que a média da escola. E tem outros que têm dificuldades, mas eles estão juntos, eles se nivelam ali, e muitos ficam trancados, né? E outros precisam ser ajudados mais do que a média dos alunos. Então, nós deveríamos ter essa possibilidade de ter alunos dentro daquela sua possibilidade, né? Infelizmente, o Brasil não investe em educação, né? Esse é o problema, que nós botamos todo mundo no mesmo lugar. Então, todo mundo tem que ser igual, todo mundo precisa ter a mesma média, todo mundo precisa ter os mesmos conhecimentos. Não, tem crianças com 6 anos que já dispararam o seu QI, né? E como tem essas crianças especiais que precisam ter um acompanhamento diferente da média dos alunos, né? Isso, esperamos que um dia a gente possa levantar uma bandeira e dizer assim, graças a Deus nós estamos investindo em educação e essas crianças vão ter um tratamento adequado, uma educação adequada para o seu futuro. Crianças maravilhosas. Eu sempre lembro de uma filha, de um filho que tem o jogador esse, é da seleção brasileira, do Flamengo, o Romário. O Romário é um cara incentivador nisso, ele mostrou logo o filho dele, colocou em escolas especiais, e é uma pessoa maravilhosa. Eu conheço aqui no Novo Hamburgo várias crianças que são maravilhosas, são carinhosas muito mais do que uma criança, né?
uma outra criança, vamos dizer assim. Então, realmente precisa, nós investimos muito na educação. Mas como é difícil, né? A gente fica assim, não sabe se diz criança especial, criança normal, criança... A gente tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade. E nós temos um aluno... São crianças especiais, acredito são crianças... São muitas nomenclaturas, né? Antigamente a gente dizia assim, portador de síndrome de Down. Hoje em dia, se falar isso, muitas mães se ofendem. Se ofendem, né? Mas se ofendem. Eu sou uma pessoa muito tranquila, porque teve até uma vez uma assistente social que queria trabalhar na associação, e aí eu sou presidente, então ela conversou com a outra assistente social, e conversa vai, conversa vem, daí eu saí da sala, daí quando eu voltei, a nossa assistente social disse pra mim, meu Deus, tu não sabe o absurdo que a mulher falou. Daí eu disse o quê? Que ela esperou tu sair da sala para perguntar se as crianças com síndrome de Down são aquelas crianças que vivem pouco. Eu fiquei, meu Deus! Mas é tudo assim, sabe que quando a gente vai se não, às vezes ignorância é mesmo. falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aí que eu digo, se ela perguntasse pra mim, eu ia dizer que não, eu não sei, É né? normal, eu já tive esse... Se meu filho não for atropelado, Deus que me perdoe, né? Ele vai viver até a vida adulta. Normal. Mas eu sou uma pessoa que eu sou bem... Se tu me perguntar, é uma criança especial, pra mim, meu filho é especial, minha outra filha também é especial. As pessoas têm uma maneira carinhosa de dizer, as Sim. crianças são especiais. Vou te dizer que tem pessoas que se ofendem. Ai, não, meu filho eu tem sei, por Down. isso é que eu fiz essa colocação. Eu já tive no embate assim, quando a gente pergunta, quando tu vai num grupo de idosos, por exemplo, tu pergunta como é que eles querem ser chamados, é um grupo de idosos, é um grupo de velhos, como é que Terceira idade? Terceira idade? Melhor idade. Melhor idade? É. Sei lá, então eu já ouvi tantas vezes assim, não, Eu lembro um amigo eu quero meu. ser chamado de velho. Eu lembro um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, grande amigo. Ele disse, não, inclusive foi colega nosso. Foi colega nosso, já sabe quem é. Ele disse, Fernando, essa história aí de melhor idade, de terceira idade, isso é tudo besteira. Eu sou velho. Quando eu chego perto dos jovens, assim, para bater um papo, eles saem tudo correndo. Já vem história lá do século passado, aquela coisa toda. Então, né, tem essa... Agora, é uma coisa... Eu tinha um irmão, ele faleceu em 2008, que ele tinha microcefalia. Tá? Ele faleceu com 35 anos. E aí, claro, isso é um problema, né? Ele tinha um problema, uma doença, né? E a gente encarava como doença, e aí ele não enxergava, não caminhava, ele emitia sons até os, como se fosse uma criança, digamos. Ele falava mãe de vez em quando, falava pai de vez em quando, né? Então, até os 19 anos ele ficou conosco, comigo, com a minha mãe. E aí ele ficou até os 35 anos num lar em Porto Alegre, que é o Lar Santo Antônio, que fica no final da Bento, lá, né? No final da Ipiranga. Sim. E, então, quem tem uma situação dessas, a situação dele requeria uma série de cuidados. Né? Agora, a questão do Down, eu vi um documentário de uma menina que tem síndrome de Down e casou. Né? Ela teve uma vida normal, com o apoio da família, que foi uma coisa assim, e passando por todos esses preconceitos, por todos esses obstáculos, né? Porque essa moça, agora ela não é moça, ela já está com uns 40 anos, entendeu? Já está casada, tem filho, né? Ela casou com um rapaz, ela tem um filho ou uma filha, que não tem Down, porque isso não tem absolutamente nada a ver, né? Então, mas aí a gente assistiu no documentário desses, e até para a gente se informar também, como é que funciona. Qual é o tratamento que a gente despende com essas pessoas, com essas crianças? Né? Como é que se dialoga com esses casos? Né? Então, isso aí E aí o trabalho de vocês é fundamental nesse sentido. Né? O filme, aquele que foi um dos vencedores de Gramado também, né? Que tinha... tratava sobre o assunto síndrome de Down, né? Muito interessante o filme, maravilhoso, maravilhoso. E, enfim, a FAD... está de parabéns, com toda certeza, essa associação. Obrigada. Aí que trabalha incansavelmente. Quantos anos já tem a FAD? A FAD, ela já se aproxima dos 20 anos. 20 anos já. Regulamentada, ela fez 17. Uhum. Então, faz 17 agora esse ano. Mas ela já existe há quase 20, né? Que ela foi criada por um grupo de pais que tinham dúvidas sobre a síndrome de Down. Tinham filhos e não tinham onde procurar, né? Porque às vezes nem sempre a internet é um refúgio seguro. Tu vê de tudo, tu encontra de tudo e tu só se atenta àquilo que é ruim. Eu tenho um aluno na Paranoia, sábados à tarde, com síndrome de Down. É maravilhoso. Por que o pai nos procurou? Ele tem 14 anos, o menino, e ele...
O pai dele nos procurou justamente para socializá-lo mais, que a escola pediu para ele, que ele já estava bem na escola, mas para socializar mais ainda com pessoas de teatro. E o teatro desenvolver ele e tal. Não, eu fico todo arrepiado. É porque eles têm uma habilidade muito grande, porque eles não têm vergonha. Não. Eles não têm vergonha, eles dançam, eles cantam, eles participam, porque na realidade a gente cria os nossos filhos para, não, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode fazer, rotulando e proibindo. Nós é que damos limitações para eles. Exatamente. Nós limitamos as crianças. Nós somos o não pode. Somos o Não não pode, somos nós. E ele não, eu vejo pelo meu filho. Então ele tá numa fase assim, ele tá com 10 anos, ele pergunta se ele já pode namorar, quando que ele vai poder namorar. Eu olho pro meu marido e digo, pelo amor de Deus, tu vai ter que conversar com ele. Ah, mas é muito cedo, sim, mas ele tá perguntando que idade ele vai poder namorar, porque ele vai na escola onde tem os meninos grandes, e os meninos grandes namoram. Sim. E ele vê, ele sabe, então ele quer saber quando é que ele. Eu digo, quando for grande. Grande que nem tu? Não, pai. Chegar do meu tamanho Muito tá fácil. bom, né? Não, grande que nem teu pai. São tudo coisas que ele pergunta que uma criança de 10 anos, obviamente, não vai ter coragem de perguntar pro pai ou pra mãe. Sim, Posso namorar? Óbvio que não, né? Lógico A que gente não. vai para um rápido intervalo com os nossos Eu apoiadores. já vou me despedir, que eu vou deixar a Pamela no meu lugar. Tu vai deixar a Pamela? Eu vou abrir assim? mão da participação hoje, né? A participação da já Pamela fiz o meu aí, comercial. tá chegando também. Então, Fernando, teu ponto final, então, Fernando. meu ponto final é desejar um dia muito feliz para todo mundo, né? O Ivan acabou de me relatar uma notícia, eu já tinha ouvido pela rádio hoje de tarde, uma morte de um morador de rua muito triste na Praça da Matriz, em Porto Alegre, na Praça da Matriz. Deixa eu dar um oi ali para a foto que o Fink está tirando. Olha lá, antes que vai para as embora, redes então. sociais. Não, a né? gente pode fazer isso no intervalo, né? A gente pode ser também. Pode ser, né? Então, assim, ó, A gente um apelo que a gente faz, né? Um apelo que a gente faz assim hoje para o Rio Grande do Sul, que está mergulhado no caos e na violência, é que pelo menos nas próximas 48 horas não tenha nenhuma morte aqui no Rio Grande do Sul. É um pedido que a gente faz, até porque quarta-feira eu volto para o programa e eu vou fazer esse pedido de novo, sabe? Vou fazer uma corrente, porque eu acho que por mais religiões que existam no Brasil, todo mundo conhece uma oração chamada Pai Nosso. Quem estiver em casa agora e quiser fazer essa oração, quiser fazer esse pedido, né, ao nosso Deus, ao nosso Criador, eu acho que seria interessante, até porque a gente vai vencer com policiamento, a gente vai vencer com investimento na segurança, mas a gente não pode perder a fé também de que as coisas devem mudar, elas precisam mudar. É isso aí, muito obrigado. Fernando. Obrigado pela participação, hein? Nós já voltamos com mais Estação Hamburgo.